Esse conceito, na verdade, fui eu que criei, enquanto uma palavra só. Macro e micro já existe, macro, hífen e micro já existe, agora macro e micro como uma palavra só foi uma criação minha. Né? E a gente vai entender isso. Não só a palavra como conceito, também é novo. Né? Sim, Não é só... o conceito é novo, porque não, que o universo é Sim, indivisível. sim. A palavra traz o conceito. Então, a gente está num universo que eu me respaldo é o do Big Bang, né? Que ele explodiu e começou a se desenvolver. Né? Então, originalmente, todo o universo estava num ponto zero, infinitamente quente, e tudo que existe estava ali. No momento em que teve a explosão, ele cria o próprio espaço em que ele se desenvolve e ele começa a sua expansão enquanto universo. E isso tem mais ou menos uns 15 bilhões de anos, enfim. E continua em expansão esse universo, ele não está parado. Ele continua se transformando. Então, o universo começou a se expandir, primeiro foram os prótons, nêutrons que se juntaram, aí começaram a formar o átomo, a estrutura da matéria. Aí começaram a formar as galáxias, vieram as estrelas, né? E assim foi. Né? A ordem dos fatores aqui, com certeza, tem muito mais coisa, aí eu estou resumindo apenas no sentido de mostrar a evolução. O Sol e a Terra, essa nossa... o sistema solar, uma grande condensação cósmica, né? Como é que ele chama? Agora me falhou. É uma condensação que depois foram se fazendo os planetas e o Sol aos poucos. Né? E na Terra, feito a Terra, não tinha vida, ela era um planeta, e aí o primeiro ser vivo é o que eles chamam de sopa orgânica, quer dizer, uma sopa orgânica, né? Que deu origem aos seres vivos. Essa ordem aqui, isso aí eu colhi num livro, já tem mais de 30 anos, acredito que com certeza já deve ter, esse resumo já pode até ter sido alterado, mas não importa, o importante aqui é o movimento de evolução. Né? Você tinha 500 milhões de anos o peixe sem mandíbula, que evolui para o labirintodontode 300 milhões de anos, répteis semelhantes aos mamíferos 200 milhões de anos. Olha que escala é essa para a nossa cabeça, né? E que vai chegando até o Homo sapiens a 40 mil anos. Quer dizer, entre um peixe sem mandíbula, 500 milhões de anos, ao Homo sapiens, 40 mil anos. É muito longe da nossa capacidade de imaginar 500 milhões de anos. A gente não consegue nem realizar isso na cabeça da gente. Né? O Homo erectus, 500 mil anos. Imagina, a humanidade tem 2.300 anos aqui, que a gente conhece, né? Se você pegar lá da Grécia Antiga, o Nilo, não, tem mais, eu falo a nossa cultura, a Grécia, né? O estudo do ser humano, ele se inicia na célula, né? Tudo que a gente tem agora está mudando, né? E uma das coisas que eu me pegava é que isso era podia ser assim, porque se a gente é feito, a nossa estrutura é átomo, por que o início do estudo sempre é só na célula? É porque eles consideram que a célula é a menor porção viva. Mas isso é um reducionismo, é fazer um recorte muito restrito, né, na minha opinião, e achar que toda a energia atômica, tudo que a gente tem em termos de estrutura, não influencia na complexidade do nosso ser. E foi daí que surgiu essa história de eu correr atrás disso, foi estudar física e tudo, para buscar esse conhecimento, para poder entender um pouco melhor como é que isso tudo funciona. Ou, se não tivesse nenhuma, criar minha própria teoria, que acabou sendo assim. Né? E exatamente isso, como tudo na natureza, a estrutura da matéria humana é o átomo.
Aqui eu nem coloco a teoria das cordas, eu estou partindo do átomo, mas a gente sabe até hoje que se for mais adiante, tem até a teoria das cordas, como a gente viu naquele outro filme do subatômico, na semana retrasada, enfim. Né? E energia, mas independente disso, tudo é energia, né? E a gente sabe que pela evolução, a gente só pode entrar, pela própria evolução, dessa evolução que vem lá dos peixes sem mandíbula, foi evoluindo, 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 evoluindo. Nós chegamos, né, à condição humana que nós temos hoje, né, foi formado de forma a só entrar em contato direto com o nível macrocósmico da matéria, o nosso dia a dia. Né, que é a faixa visível, a faixa palpável, a faixa auditiva, enfim, essa faixa que o nosso sistema perceptivo consegue captar e processar dentro dessa totalidade que é o macro-micro. Aí que criei o macro-micro, que é o uno inteiro indivisível. Quem faz esse recorte somos nós, né? E tem uma coisa que o princípio da incerteza que a física quântica traz, que é muito interessante, que ela diz o seguinte, tem o olho humano aqui, né? Aqui está o olho humano. Quando a luz, é claro que isso é um modelo simplificado, mas é um exemplo que eles dão. Quando a luz bate num elétron, a gente enxerga por quê? Porque a luz bate num objeto, incide sobre um objeto e faz uma reflexão do raio luminoso que vem aos nossos olhos, que é processado pelo cérebro humano, pelo sistema perceptivo. Você quer perguntar, Ângela? Um pouquinho mais em relação ao slide anterior, que você diz que a gente só, pela evolução, a gente só consegue entrar em contato direto com o macro, no nível macrocósmico, pelo sentir. Aí eu queria saber a sua opinião. Naquela linha de tempo de evolução que você colocou, você acha que houve algum momento em que esse nível de capacidade mudou? Você acha que aquele provável peixe sem mandíbula tivesse um outro nível de percepção que nós temos pela evolução, já que a gente evoluiu a visão, evoluiu outros sentidos, e eles não tendo aquele... Tanto quanto o macaco, por exemplo, tem outro sistema diferente da gente. Tanto quanto o cachorro, apesar de ter todos os sistemas perceptivos que nós temos, né, ter audição, audição, ele capta diferente o universo. Então, aquele peixe, ele devia ter, eu não conheço a estrutura do peixe sem mandíbula, mas ele captava a natureza, ele estava na natureza, ele interagia com a natureza. Então, de alguma maneira, ele assimilava aquela natureza, mas dentro do recorte dele, dentro da capacidade dele de processar a natureza. Né? E assim, desculpa, eu estou te interrompendo, não, porque dentro desse ponto de vista, então eu vejo uma involução. Na medida que a gente... Porque na medida que a gente desenvolveu sentidos de percepção dentro do nosso corpo, vamos dizer assim, mais apurados, né? Ele não tinha nem mandíbula, a gente tem outros recursos, né? Da nossa matéria criou outros recursos. Então a gente perdeu talvez percepções que eles tinham e que a gente deixou de ter. É isso? Não? Eu concordo com você que isso é bem possível, mas pode ter ganho outras. Os peixes não falavam como a gente fala, não pensavam como a gente pensa. Isso aí a gente pode dizer, porque os peixes de hoje a gente tem essa noção. Apesar que dizem que os golfinhos têm toda uma linguagem, né? Mas, de qualquer maneira, que mora na água, nesse sentido. Né? Mas, de qualquer maneira, perde por um lado, ganha por outro. É a evolução. Você, quando evolui, você deixa coisas para trás, mas porque também a evolução não é tão linear, são várias ramificações que foram acontecendo. Não é uma evolução que eu venho daqui, vou daqui, tem os ramos, né? Que aí vai saindo, começa lá, mas aí abre, você está vendo, você está me vendo, tá, né? Você abre, e aí vem os ramos, entendeu? Nós não descendemos, por exemplo, sei lá, da cobra. A cobra é uma outra... Agora, nós todos descendemos do peixe, entendeu? Lá atrás. Mas aí vai. Entende?
É porque eu não tenho aqui na mão, mas eu posso até ver isso para você depois. Com certeza isso já está ultrapassado. Hoje eu já deve ter descoberto muito mais coisa. Mas existe imagina uma linha que você tem e abre. Imagina uma árvore. Você tem tá? Então, aquela folha que nasceu naquela ponta não tem nada a ver. Quer dizer, folha tudo é igual, mas imagina que a espécie que nasceu na outra ponta daquela árvore, entendeu? Então, nessa evolução da vida, né, cada um seguiu o seu ramo. E aí, dentro desses ramos, existe algo em comum, mas não quer dizer que todo mundo, por exemplo, nós viemos de uma mesma linha. Qual é o ser que a gente diz do macaco? Mas parece que o macaco é de outro. Tem umas histórias assim que não é bem, aí não é minha área, eu já estudei isso tem mais de 30 anos. Mas a gente vem do peixe ou do macaco? O macaco não tem nada a ver com o peixe. O peixe sem mandíbula foi o primeiro. O peixe sem mandíbula foi o primeiro. A sopa orgânica foi o primeiro. Aí veio os seres do mar. Aí, quando os seres do mar começaram a vir para a Terra, mas aí começa a se dividir. Aí cada um cria uma ramificação. E aí vai. Nós temos uma ascendência comum lá atrás, mas depois de um certo nível começou a separar. E aí a gente... É que nem família. Tem o pai e a mãe, nascem os irmãos. Então, os avós são comuns, mas os filhos já são primos. Já não são mais os mesmos, os netos já não são os mesmos. Um dia quem estava perguntando, eu já sei quem está perguntando se eu era parente de um breves aí. Bom, nós temos um tataravô comum. Agora, dentro disso, ele pode vir de um irmão do irmão do irmão. Aí já não temos mais nada em comum, entendeu? Nessa evolução da história. Acho que eu prefiro descender de Adão e Eva, e não do peixe sem mandíbula. Tá bom, aí é com você. Eu prefiro descender do peixe sem mandíbula. Eu acho muito mais palpável, muito mais interessante. No meu ancestral, um peixe. É muito mais... Beatriz. Concordo. Beatriz, esses seres continuam evoluindo através dos tempos? Muitos já se extinguiram, nós continuamos em evolução. Só que é uma evolução. Vamos pensar exatamente no homem. O homem continua evoluindo ou é aquele mesmo homem que surgiu lá atrás? Não, nós somos aquele mesmo, veja bem, cadê? Onde é que está aquele que eu peguei aqui? Ó? Teve o Homo erectus, o Homo neandertal, Homo sapiens. Você, na verdade, o Homo sapiens ainda é o mesmo. Se tivesse o Neandertal não tivesse sido extinto, ele estaria vivendo paralelo com a gente. Entendi. Aí sim seria outra raça humana. Né? O Erectus estaria vivendo coisa. Agora, outra espécie, né? Outra espécie, outra espécie. Agora, o Homo sapiens um dia vai embora também, vai evoluir. Vai evoluir. Se ele vai se extinguir, eu não sei, mas vai evoluir. Agora, olha só o tempo, gente. 500 mil anos, 2 milhões de anos. É muito tempo, 40 mil anos não é nada. Você sabe prosímios? Você sabe o que é prosímios e ramapithecus? O que é isso? Não. O prosímios é tipo um macaquinho bonitinho. Assímios, tem razão. Entendeu? Eu me lembro da fotografia dele. Mas 50 milhões de anos. Entendeu? Quer dizer, imagina, você acha que daqui a 50 milhões de anos... bom, daqui a 50 milhões de anos nem nós vamos estar, nem o planeta Terra vai estar mais. Porque... Não, a Terra ainda tem 6 mil... Nós estamos na metade do tempo. Enfim, para o Sol acabar, porque até o Sol vai acabar um dia. Nossa, mãe. O Sol não é eterno, não. Ele vai acabar, mas é milhões e milhões, não precisa nem se preocupar com isso. A gente não vai estar aqui. Não vai mais estar aqui, com certeza. Não tem nem dúvida. Então, a coisa é um eterno ir. E a natureza está se expandindo, o universo está se expandindo. Não sei se eu te respondi, Ângela. Respondi? Sim, porque é muito complexa a questão, então, parcialmente, sim. Até onde a minha capacidade analítica vai, sim. Obrigada.
Então, nós estávamos aqui. Quando o elétron incide, o raio luminoso incide sobre um corpo, só que como a gente é muito pesado, o raio luminoso incide sobre a gente e a gente não sai do lugar. Eu estou aqui, a luz está batendo em mim e ponto, ela reflete e vocês captam aí pelo computador e vai embora, né? Tem a câmera que pega esse raio luminoso, processa, transmite, vocês recebem aí na tela e processa, e é isso que está acontecendo. Agora, quando um raio luminoso, mas lembra que o elétron, se fosse botar ele do tamanho de um golfe, né, de uma bola de golfe, a Terra o elétron seria do tamanho da Terra, uma coisa assim absurda de pequeno que ele é, imagina um raio luminoso batendo numa pequenininha de um elétron, ele joga o elétron longe. Então, quando o raio luminoso bate no elétron, ele desloca o elétron. E ele vai. Mas então você vai ver aonde o olho humano, quando eu digo olho humano, gente, aqui é um exemplo, é o aparelho que está medindo, é toda uma estrutura de medição, porque o olho não enxerga o elétron assim, né? A gente enxerga os efeitos indiretos de um aparelho que incide, enfim. Então, porque ele é muito pequeno. Então, ele é desviado ao mesmo tempo que ele incide. Então, você vai poder localizar aonde ele estava, mas não aonde ele está, porque ele foi deslocado. Então, o que acontece? Você nunca vai ter condições de saber aonde o elétron está, porque assim como eu escrevi que ele veio para cá, ele podia ter vindo para cá, podia ter vindo para cá, podia ter vindo para cá, ele podia estar em qualquer área, dentro de uma área de probabilidades. Esse é o princípio da incerteza. E eles mostram que não é uma questão de deficiência tecnológica, é a própria relação do ser humano com a natureza que impede dele de ter certeza de onde o elétron está quando ele está medindo aquilo. Porque ele vai sofrer mudança, ele só consegue ter uma medida de probabilidade, aonde que ele vai estar. Então, essa é uma regra. Aquela ideia de que o ser humano podia precisar tudo foi para o espaço quando você entra em nível quântico da matéria, no nível de partículas da matéria. É uma realidade imposta ao homem pela própria condição humana e não por uma deficiência tecnológica. Então, nunca, por mais desenvolvimento que se tenha, por mais que vai conseguir o ser humano, do jeito que nós somos, pelo menos, a menos que a gente evolua enquanto espécie, mas do jeito que nós somos, nós nunca vamos conseguir precisar onde um elétron está, quando a gente consegue precisar uma área de probabilidade. Daí o princípio da incerteza, a indeterminação. Então, veja bem, eu posso dizer assim, nós evoluímos para entrar em contato direto com o nível macrocósmico da matéria. É o que a gente vê, é o nosso dia a dia, né? A gente vê as pessoas, a gente vê os prédios, é o nível macrocósmico da matéria. A gente escuta, a gente sente calor, enfim, direto. A gente entra em contato com toda a matéria, mas diretamente através do sistema perceptivo, com esse nível da matéria. Entretanto, a gente vê que a matéria é muito maior do que isso. Aí eu faço aquele convite. Vamos imaginar que na evolução da matéria, na evolução do homem, da matéria não, na evolução do homem, ele tivesse tido um aparelho perceptivo para entrar em contato não com o nível macrocósmico da matéria, mas com o nível microcósmico da matéria. Vamos dizer que o indireto não fosse, a gente sabe que indiretamente diretamente a gente tem acesso a isso e só indiretamente tem acesso ao nível micro. Então, vou inverter. Vamos fazer que a gente tivesse evoluído para entrar diretamente em contato com o nível micro e indiretamente com contato com o nível macro, certo? Como é que a gente veria tudo? Como é que a gente perceberia esse mundo? Se a gente tivesse somente contato direto com o nível microcósmico da matéria. Só Deus sabe. Você pode imaginar o que quiser, porque a gente não... Agora, uma coisa eu garanto, a gente não veria prédio, não teria coração, não teria nada disso que a gente tem. Seria outro mundo. Outro mundo, nível microcósmico.
tanto para o pré, não teria nada disso. Eu ponho um monte de pontinho, porque eu gosto do vibracional, eu ponho que tudo seria vibracional. Nem seria isso. Seria uma grande interrogação, na verdade, que a gente não tem como saber. E sobre aquela matéria que eu conversei com você sobre o invisível, que você me disse que é o microcósmico, a gente, na matéria, dizia que a gente só vê 1% dele. Só vê 1%. Mas nem tudo que não é visível é microcósmico. Você tem o ar a gente não vê, ele está aí, entendeu? A gente só vê o ar, ele está aí. Né? Então, não é bem assim, mas eu entendi o que você quer dizer, que em nível de matéria a gente só tem... Esse macro só representa 1%, segundo você viu aí, né? Isso eu nem sabia. O nível macro representa... Quanto é que é 1% que você falou, né, Renato? 1%, foi o que disse. Pois é. Então, esse nível que a gente tem acesso direto, segundo a informação que o Renato nos traz, representa apenas 1%. Agora, a gente está vivendo esse mundo todo. Esse mundo todo. Então, a mesma coisa lá no GEM. O GEM também tem microcosmo. Ele também é. Então, na verdade, aí eu juntei... A coisa mais difícil, era o que eu já contei para vocês, quando eu estava na faculdade de física, era a gente tem que saber em que mundo a gente está, se no mundo macro ou no mundo micro, para compreender as coisas. E isso é muito difícil no começo. Aí a gente perguntava à professora, ela dizia, não, isso aí é do macro. Aí a gente pensava que tinha entendido, quando perguntava outra coisa, não, isso aí é do micro. E a gente ficava naquela confusão, é do macro, é do micro, é do macro. Eu falei, quer saber, é macro, micro, uma coisa só. Quem divide somos nós. Quem faz essa divisão é o sistema perceptivo humano. O peixe sem mandíbula teria outra divisão para esse macro-micro. Assim como o gato tem outra divisão, o cachorro, as araras lá da Regina tem outra divisão, e assim por diante. E essa percepção é feita no inconsciente. Antes de nós virmos... Isso, esse processar é feito internamente. A gente capta esses raios luminosos, essas coisas todas que estão vindo. No caso da luz é luminoso, no caso do som é onda mecânica, essas ondas, essas interações e milhões de coisas que a gente nem tem acesso, nem sabe que está captando, e a gente está captando e está processando dentro da gente. É um macro-micro, uma palavra só. Uno, inteiro e indivisível. A natureza é una, inteira e indivisível, um complexo macro-micro. Essa é a definição de natureza, da onde começa a ciência do sentido. E aí, se vocês se lembram do lado inconsciente relativístico, do outro seminário, né, como é que pode ter duas velocidades no mesmo corpo? Lembra que a gente falou disso, do sonho, a velocidade da luz, que é a onda eletromagnética e o dia a dia? Porque, na verdade, isso é uma divisão que a gente faz, porque o ser humano ele é uno, inteiro e indivisível também. Só que quando a gente se percebe, a gente percebe com essa divisão também, com esse recorte. Aí é o macro-micro. Os gatos, eles têm outras, estou aqui cheia de gato em volta, tem outros recortes. Então, a natureza, o ser humano, do jeito que ele recorta a natureza, um nível é visível, palpável, biológico, sensações, e um outro nível não visível, não palpável, aí o psicológico e os sentimentos. E muito mais coisas, né? Isso aí são os 4 que eu botei assim, só para a gente ter. Mas que a gente nunca saberá o que está aqui, nunca. Porque a gente não tem acesso direto, a gente vai fazer um recorte da totalidade e vai perceber o mundo assim. Se amanhã, na evolução da espécie humana, o ser humano conseguir aprimorar um outro sentido para captar coisas da natureza, ele vai captar coisas que a gente não consegue captar.
E aí o mundo vai... Puxa, aqueles homo sapiens não tinham essa capacidade para captar esse determinado coisa. Os gatos têm um sentido da boca, que tem um nome lá, que eles captam, né, um sabor lá que a gente não capta. Por isso que eles ficam, entendeu? Porque a gente não tem esse mesmo sistema que eles. E se a gente tivesse, a gente estaria descrevendo a natureza de uma outra maneira. Então, a descrição que a gente faz da natureza é uma descrição que é fruto da nossa forma de assimilar a natureza enquanto espécie humana. Isso está longe de ser a natureza. Inclusive as nossas teorias. Inclusive as nossas teorias. São resultados de como a gente percebe, de como a gente desenha a natureza. Eu posso te fazer uma pergunta? Passa. Quer dizer que as sensações não passam pelo psicológico, é isso? Na verdade, essa divisão não existe. Eu estou fazendo aqui didaticamente. Passa tudo, porque biológico... Lembra que eu digo que soma e psico é a mesma coisa? Soma e psico é a mesma coisa, porque eu faço essa divisão didaticamente, porque, na verdade, é macro-micro. É como a gente percebe. As sensações passam pelo corpo. A gente percebe a sensação como se ela não passasse pelo psicológico. Mas é claro que entendeu? Mas, na verdade, passa. Porque tudo passa. Porque não existe o psicológico puro nem o biológico puro. É uma coisa só. É a totalidade macro-micro. Que a gente, quando divide, quando recorta em biológico e psicológico. Mas, na verdade, é uma coisa só. Então, a gente, quando sente frio, a gente não acha que aquilo é psicológico. Porque está frio, a gente sente no corpo. Quando você sente angústia, você não acha que aquilo é corporal. Você acha que aquilo é dentro, é emocional. Mas eu duvido você encontrar um frio, sentir frio que não tem um sentimento junto e sentir uma angústia que não tem uma sensação junto. Porque, na verdade, são manifestações de uma totalidade que você está recortando e representando dessa maneira, como se fossem separados. Mas elas são a mesma coisa. É como aqui, olha, eu pego um trecho dessa totalidade, reduzo a tridimensionalidade e processo na minha mente. Na hora que eu reduzo essa totalidade para a minha mente, eu crio a tridimensionalidade e crio o pensamento. E crio a visão de mundo, no sentido dessa forma como a gente vê, como a gente assimila. Certo? Obrigado. E aí o universo continua se expandindo. Até hoje o universo continua se expandindo. Então a gente pode dizer o seguinte, que todo o universo presente, do presente, está na linha do agora. Ó, a linha do agora é o universo hoje. Hoje, o futuro não aconteceu ainda, porque o universo, essa flecha do tempo, o universo ainda vai se expandir. Então, se você está categorizando o tempo em relação ao tamanho do universo, ontem o universo menos expandido, amanhã o universo mais expandido, o futuro não aconteceu, porque o universo hoje tem um tamanho. E todo o passado já se foi, porque todo o passado está na linha do agora. Quando eles olham o Big Bang, eles estão olhando no agora, a gente só tem o agora. Porque tudo isso está aqui, ó, na linha do universo hoje. Porque até quando você vê a estrela, a luz que está chegando da estrela, que já tem, sei lá quantos, 7 milhões de anos-luz, uma coisa assim, é agora que você está vendo. É agora que aquela estrela pode até não estar mais lá, muitas já morreram, já se foram, mas é agora que ela existe para você. É agora que ela está aqui para você. Então, no ponto de vista humano, é o agora, é a única coisa que nós temos mesmo. Então, agora, eu vou passar um videozinho curto, resumindo, né? Resumindo aqui, ó. Para ter uma ideia, você tem que pensar sobre o conceito aparentemente simples de agora. Para mim, uma lista de coisas que considero estarem acontecendo agora pode incluir o ponteiro do meu relógio girando, meu gato pulando agora da janela, coisas acontecendo muito longe, como um pombo em Veneza levantando voo nesse instante, um
meteoro atingindo a Lua. A explosão de uma estrela nos confins do universo. Estes e todos os outros eventos que eu acho que estão acontecendo no mesmo momento no tempo, mas em diferentes regiões do universo, constituem o que eu intuitivamente entendo como agora. Você pode visualizar todos em uma única fatia de espaço-tempo. Vamos chamar de fatia de agora. O senso comum diria que eu e todo mundo concordamos sobre o que está acontecendo, ou o que existe agora. Momento após momento, após momento. Quer dizer, todos concordamos sobre o que está em uma certa fatia de agora. Mas Einstein mostrou que, curiosamente, quando você leva o movimento em consideração, essa ideia de senso comum sobre o tempo vai por água abaixo. Aparecendo isso aqui. Para entender o que quero dizer, uma vez que sabemos que o seu e aqui na Terra, o cara no posto de gasolina mostrou que, curiosamente, quando você leva o movimento em consideração, essa ideia de senso comum sobre o tempo vai por água abaixo. Para entender o que quero dizer, imagine o tempo como um pão. Einstein percebeu que, assim como há várias maneiras de cortar um pão em fatias, existem diferentes formas de cortar o espaço-tempo em fatias de agora separadas. Isso porque, como o movimento afeta a passagem do tempo, alguém que está se movendo tem uma percepção diferente do que está acontecendo agora. Então ele vai cortar o pão em diferentes fatias de agora. As fatias vão estar em ângulos diferentes. Essa pessoa que está se movendo vai inclinar a faca e cortar as fatias em diferentes ângulos. Elas não serão paralelas às minhas fatias de tempo. Para ter uma ideia do efeito bizarro que isso pode ter, imagine um alienígena em uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz da Terra. E aqui na Terra, o cara no posto de gasolina. Agora, se os dois estão parados, sem se mover um em relação ao outro, seus ponteiros giram do mesmo ritmo e eles dividem a mesma fatia de agora, que corta o pão em ângulo reto. Mas veja o que acontece se o alienígena subir na bicicleta e andar em direção contrária à Terra. Como o movimento desacelera a passagem do tempo, seus relógios não estão mais no mesmo ritmo. E se os relógios não coincidem mais, as fatias de agora também não vão coincidir. A fatia de agora do alienígena vai cortar o pão em um ângulo diferente, em direção ao passado. Como o alienígena está andando de bicicleta em ritmo de passeio, sua fatia está com um ângulo minúsculo em direção ao passado. Mas em uma distância tão grande, esse ângulo resulta em uma enorme diferença no tempo. Sendo assim, o que o alienígena encontraria em sua fatia de agora, o que ele consideraria estar acontecendo agora na Terra, não incluiria mais o nosso amigo no posto de gasolina, nem mesmo o nosso amigo bebê 40 anos atrás. Surpreendentemente, a fatia de agora do alienígena teria voltado 200 anos na história da Terra. E agora incluiria uma parte do passado que consideramos distante, como Beethoven, terminando a Quinta Sinfonia. E se isso não fosse estranho bastante, a direção na qual você se move também faz diferença. Veja o que acontece quando o alienígena vira a bicicleta em direção à Terra. A fatia de agora dele está num ângulo em direção ao futuro. E isso inclui eventos que não acontecerão na Terra em menos de 200 anos. Talvez a tataraneta da tataraneta do nosso amigo esteja se transportando de Paris para Nova York. Uma vez que sabemos que o seu agora pode ser o que eu considero o passado, ou que seu agora pode ser o que eu considero o futuro, e o seu agora é tão válido quanto o meu, então entendemos que o passado tem que ser real. O futuro tem que ser real. Eles podem ser o seu agora. Isso significa que passado, presente e futuro são igualmente reais. Todos existem. Não entendi nada.
O que você não entendeu? Irmã, agora, tudo agora, passado, deu mal na cabeça. Eu imagino. Lembra de ficção científica, de viagem no tempo, a máquina do tempo. Deu mal na cabeça. Caramba! Meu Deus. Também, eu não sei, teve umas pessoas falando aí e atrapalhou um pouco. A pessoa tem que entender o seguinte, quando não pode falar, ou então põe o mudo, porque quando fala, entra muito alto aqui no som, muito alto. Cortar. Aí tem que cortar. Perguntar uma coisa. Essa telinha que você está exibindo, ela está em segundo plano pequenininha. Tem como você expandir? Qual, meu anjo? Essa aqui? Exato. Porque fica a sua imagem, o que está acontecendo é que a sua imagem está enorme e a tela está lá no fundo. Você tem que fazer isso aí no seu. Não, você tem que tirar. Porque estava com... Para ter uma ideia. Então a tela era sua. Consegui. Assim fica melhor. Assim eu vi assim o tempo todo. Eu também, eu vi do outro Luciana. jeito. Eu vi assim. Eu acho que é você, porque eu vi assim o tempo todo. É você que eu estava tentando mexer. Eu estava tentando mexer e não consegui. Você está no computador? Tô. Tanto que eu estava mexendo aqui na gradezinha para ver. Eu tenho que botar que você não quer ver as pessoas. Ou então, porque você deve estar com quem fala grande. Tem isso também. Ok. Você tem que mexer naquele negocinho lá em cima, que tem um tracinho, 2 tracinhos, uma grade. Pois eu mexi e teve um que não mexia. Eles me deram umas outras opções e teve um que estava com cara de ser a solução, não mexia. Bom, gente, o que acontece? Passado, presente e futuro são igualmente reais, todos existem aqui e agora. Aí a gente tem que lembrar aquela coisa da superposição, está tudo aqui agora. Está tudo aqui agora. É claro que eles aí fazem uma coisa com o tempo, um pouco mas é isso, entende? A relação, porque o tempo está na relação espacial. Aí vem aquela questão se é possível viajar para o futuro, para o passado, enfim. Para mim, só existe o agora. Porque eu entendo que passado, presente e futuro são igualmente reais, e é mesmo, a gente não tem isso, todo o passado não está aqui agora. O que a gente projeta como futuro não está aqui agora, pode até não ser, mas é o que está aqui agora. Se a gente for na flecha do tempo, muda, né? Quer dizer, o que eu acho é que os agora são recortes pontuais da totalidade macro-micro no contínuo espaço-tempo, porque o tempo e o espaço estão juntos. E dependendo de como um está andando em relação ao outro, tem agora diferentes, né? Tem ângulos diferentes. Mas quando junta o mesmo que o outro vá para lá e vá para cá, na hora que os dois se encontrarem, né? Aí passa a ser tudo a mesma coisa, o mesmo agora. Você sabe, Bia, esse seriado que eu estou vendo, que tem essa viagem do tempo, somem as crianças, né? E aí ninguém consegue encontrar. E aí uma dessas crianças que consegue entender que está viajando no tempo, ela volta e deixa escrito para o pai, assim, no mural, né, do quarto dela. O nome do menino é Mickey, uma coisa assim. Aí o pai está lá fazendo uns cartazes, né, onde está o Mickey, fazendo um mapa para ver se consegue entender o que está acontecendo. Aí, numa dessas voltas, ele volta no quarto dele e escreve no mural do pai. A pergunta não é onde está Mickey, a pergunta é quando está Mickey. É porque ele está num outro tempo, mas no mesmo espaço, só que em outro tempo. Aí já é ficção mesmo. Se ele consegue falar com o pai, ele já está no mesmo agora. Porque lembra, a gente viu naquela outra vez a questão da relatividade, que dentro do trem passa de um jeito, fora passa o outro, está a velocidade. Então, se você está, o agora de um lugar pode ser diferente do outro, desde que estejam em lugares e com movimentações diferentes, um em relação ao outro no espaço-tempo.
É porque a gente tende a entender o espaço-tempo como coisas distintas e separadas. Mas não são. Mas nesse filme eles mostram que é o mesmo espaço, só que acontece... Não, mas aí não é, aí já é ficção, porque, na verdade, se ele consegue se comunicar com o pai dessa maneira, ele já está... desde que ele esteja em lugar diferente, com movimentações diferentes. Se ele está falando, ele tem a mesma movimentação. Eu não tenho como falar. É aquela coisa do trem. Lembra do trem que a gente viu? Se você está fora e o outro está dentro... Aí sim, mas se os dois estão dentro ou os dois estão fora, aí é a mesma coisa. Eu também não vi o filme para te dizer exatamente o que está acontecendo lá, mas, em princípio... Né? É muito doido, muito doido. Mas essas viagens do tempo faz uma ideia que a gente enlouquece. Mas quando, e se fosse possível se encontrarem, o agora de um seria o mesmo do outro, exatamente. Quando ele faz, aí passa a ser a mesma fatia. É o exemplo que ele dá. Né? Ou agora, isso aqui está atrapalhando, eu não sei o que é isso. Você deve ter escrito. Não, Regina, aqui antes não. Agora, de como estamos no cosmos, parte do lugar em que estamos no tempo-espaço cósmico. Move essa janela para longe do aplicativo compartilhado. Que janela é essa? Aí, saiu. Agora eu estou vendo você. Eu não estava mais te vendo. Agora você está pequenininha. Tá. De vez em quando foge toda a percepção a visão se faz a partir do recorte da tridimensionalidade da percepção humana. E acontece no interior do complexo vibratório humano, aquela coisa da tridimensionalidade. Nós somos a referência para a forma como compreendemos tudo no cosmos. Quer dizer, a gente é que é a nossa referência. O meu cachorro vê de outra maneira, o meu gato, se pudesse raciocinar, descreveria tudo diferente. É a partir de nós que tudo se constrói. Nesse sentido, nós somos, o ser humano é o ponto de partida para tudo que existe. Do ponto de vista dele, entendeu? Do ponto de vista do humano, nós somos o ponto de partida para tudo que existe. E como a linguagem, a representação do que é a natureza é feita pelo ser humano, a gente faz isso do nosso ponto de vista. Nós fazemos isso do nosso recorte, do lugar do nosso recorte. A gente não descreve a natureza do lugar de um cachorro, ou do lugar de uma barata, ou do lugar de um peixe. A gente descreve a natureza do lugar do ser humano, de como o ser humano assimila e processa a natureza. E nós atribuímos a essa natureza uma linguagem dentro do contexto do contexto humano, dentro do referencial humano. Então, nesse sentido, né, é que nós somos o próprio ponto cósmico que nos configura. Nós somos a própria fronteira entre o visível e o invisível, entre o perceptível e o não perceptível, entre o macro e o microcosmo. Nós fazemos essa fronteira, nós somos essa fronteira do ponto de vista humano. Do ponto de se amanhã vir um alienígena aqui na Terra, ele vai ter outro recorte, ele vai ter outro ponto de vista, com certeza ele vai ter outras teorias, ele vai ter outras ideias, outra linguagem para representar. O que nós temos hoje é tudo a partir do referencial humano. Então, nós somos o ponto cósmico que nos configura. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se o cosmos está em expansão, o nosso futuro ainda não aconteceu, né? Estamos construindo a todo instante a nossa linha cósmica. E esse vídeo aqui eu acho ótimo. Era uma vez um equilibrista. Vivia em cima de um fio sobre um abismo. Tinha nascido numa casa construída sobre o fio. E já tinha nascido avisado de que a casa podia desmoronar a qualquer momento. Acho que vou me mudar.
Aviso: esta casa está por um fio. Mas logo percebeu que não havia nenhum outro lugar para ele morar. O equilibrista ainda era bem jovem quando descobriu que ele mesmo é que tinha de ir inventando o que acontecia com o filho. Meu Deus, que responsabilidade! Se queria ter uma festa, tinha que fabricar a festa com o filho. Não há nenhuma festa pronta para as pessoas ali lá em cima? Não? Então vou fazer uma. Se queria ir à Europa, tinha que construir a viagem para a Europa. Tem aí uma viagem para a Europa já viajada? Engraçadinho, não quer mais nada, não? Ele então transformava o fio em viagem, e a verdade é que não se arrependia. É incrível quanta coisa se pode fazer com este fio. Para ter amigos, o equilibrista tinha que procurar outros equilibristas. As pessoas desequilibristas não queriam ser amigas dele. Que ideia é essa de viver assim? É louco. O equilibrista ainda tentava se defender. A ideia não foi minha, já nasci assim. Mas as pessoas não queriam ouvir. Imagine se vou acreditar numa mentira dessas. Elas juravam que ninguém nasce assim. O equilibrista, então, ia se encontrar com outros equilibristas. Como vai? Vou me equilibrando dentro do possível. O equilibrista ficava um pouco assustado com a conversa dos desequilibristas. Como vai? Muito mal, meu carro é de sol. Como vai? Muito bem, minha caderneta rendeu os juros. Mas então, quem vai mal e quem vai bem não são vocês, são o carro e a caderneta. Olha o bobo. Qual a diferença? Os equilibristas também podiam ir muito mal ou muito bem, mas a conversa deles dava para entender. Como vai? Vou mal. Estou com um elefante na cabeça. Como vai? Vou bem. Hoje, pela primeira vez, eu verdadeiramente vi um beija-flor. É verdade que, às vezes, o equilibrista ficava morrendo de inveja de quem tinha um chão, mesmo que fosse feinho. Chão de cimento é feio, mas que comodidade. Na mesma hora, se desequilibrava e caía. Enquanto caía, gritava: "Onde fica o chão?" Mas só recebia respostas malcriadas. Está claro que fica embaixo. Não enxerga? Mas embaixo de quê? Olhe, não tem tempo para conversas bobas. Passe bem. O equilibrista fazia um esforço danado para saber onde era embaixo. Afinal, desistia. O jeito é ir desenrolando meu filho. E desenrolava o melhor que podia. Pensando bem, gosto de ser equilibrista. Pensando bem, como é dura a vida de equilibrista. Pensando melhor, é ruim e bom, tudo misturado. De vez em quando, o equilibrista dava uma paradinha e olhava para trás. Puxa, meu chão, fui eu mesmo que fiz. Mas tinha que ser uma paradinha rápida. Meu avô sempre dizia
quem para demais para pensar acaba sem saber andar. O equilibrista pensava no justo tempo e andava no justo tempo. E aprendia a fazer isso com o tempo. Assim foi chegando ao fim do fio. Antes de despedir-se, disse: respeitáveis outras pessoas, esta vida de equilibrista é perigosa, mas muito interessante. Por mim, fiz o que podia e achei que valeu a pena. Adeus. Umas pessoas concordaram, outras não. Eu também acho muito interessante. Viva o equilibrista. Eu não acho graça nenhuma. Fora, fora! Não vale a pena nada. Eu acho uma boa droga. Eu acho que vale a pena, vale muito a pena. O equilibrista deu um risinho. Justamente, interessante é que cada um acha o que quer e saiu. Bonitinho. É a vida. Muito legal esse vídeo, muito legal mesmo. Gostei. Ilustra bem essa questão da construção, né? Porque a gente está num fio mesmo construindo nossa vida, não tem? E vai andando, vai construindo. E há quem se iluda que não, que a vida está construída. É isso que você falou aí, é muito certo. É uma ilusão que não, né? Na verdade, também estão nos fios, só que sem se dar conta e sem se, como é que se diz, participar diretamente, ou pelo menos conscientemente. Exatamente, exatamente. E se pensar a cada instante do fio é o agora, né? Se a gente for naquela história. Mas dá para pensar, é um videozinho bem interessante. É um livro, né, que virou esse vídeo, eu acho. E aí entra Kandinsky, né? Que diz que o ponto geométrico é um ser invisível, imaterial. Do ponto de vista material, o ponto compara-se ao zero. Zero que se esconde diferentes propriedades, aspas, humanas. Ele retém, mas fala. Né? Última e única união do silêncio e da palavra. Isso tudo é Kandinsky. Encontrou a sua forma material, em primeiro lugar, na escrita. Pertence à linguagem, significa o silêncio. Regina já deu isso tudo lá atrás. Na fluidez da linguagem, o ponto é o símbolo da interrupção, o não ser, elemento negativo. E, ao mesmo tempo, é a ponte entre um ser e o outro, elemento positivo. Na escrita, é essa a sua significação interior. O interior está murado pelo exterior. Isso aí é Kandinsky que eu peguei. E aí você vai ver o seguinte, ó, o problema do tempo na pintura, aí é Kandinsky ainda, é autônomo e complexo. Foi há pouco tempo que se começou a demolir o muro. Esse muro que separava até agora dois domínios, arte, pintura e música. A distinção aparentemente clara e justificada. Pintura, espaço plano, música, tempo. Tornou-se subitamente discutível através de um exame mais aprofundado, ainda que superficial, feito em primeiro lugar pelos pintores. O fato de, em geral, ainda se ignorar o elemento tempo na pintura demonstra bem a ligeireza das teorias dominantes, afastadas de qualquer base científica. Não ambicionamos aprofundar aqui essa questão, mas alguns aspectos, alguns fatos que esclarecem na aparição do elemento tempo devem ser sublinhados. O ponto é a forma temporal mais concisa. Ele escreveu isso tudo no Ponto Limplano, página 43. E aí você pega o ser humano, se ele é o ponto de referência dele mesmo, cosmos, você colocando o ser humano no lugar como o Kandinsky colocou o ponto na pintura, eu vou repetir Kandinsky, vocês vão ver que tem a ver. Faz-se uma ilusão que todos os conceitos a partir se iniciam de definições. O ponto da geometria, o ponto é um postulado, o ponto não é definido, o ponto é um conceito primitivo.
Similar ao ponto, o sentir é o elemento universal do ser humano, é o postulado da ciência do sentir. O sentir é um conceito primitivo, não se define, pois não é possível materializá-lo por algo que tenha dimensão, espessura, massa ou que possa subdividir-se em parte. Espera-se que todos, como acontece com um ponto, possam imaginar a mesma coisa quando se fala em sentir. Até porque não importa a época, credo, cultura, etc., sempre vamos saber o que uma pessoa quer expressar quando diz que sentiu raiva, amor, alegria, frio, calor, etc. Ao contrário do sentir, a construção intelectual varia de acordo com a época, cultura, credo, etc., e, portanto, não pode ser compreendida como universal. O complexo macro-micro humano é um ser invisível imaterial. Do ponto de vista material, esconde as diferentes propriedades humanas. Aí que entra o homem no lugar do ponto, como Kandinsky colocou. Ele retém a realidade psíquica, mas fala, interage com o meio, tornando-se, então, a última e única união do silêncio e da palavra. Quer dizer, a gente, quando está nesse lugar do ponto, a gente é a última união do silêncio e única união entre o silêncio e a palavra, porque a gente retém em nós a realidade psíquica, mas interage com o meio através da linguagem da fala. O ser humano encontrou a sua forma material, em primeiro lugar, na escrita. Ele pertence à linguagem, mas ele significa o silêncio. Aqui é para mostrar um pouco... Sabe o que eu estou pensando aqui, Bia? É legal esse negócio do ser humano como um ponto, mas tem ser humano que é ponto e vírgula, tem ser humano que é 2 pontos. Não, todo ser humano é um ponto. Ele é um ponto, ele assimila o processo. Ele assimila. Tem ser humano, 2 pontos, ponto e vírgula. Não. Não nesse lugar que eu coloquei. Tudo que a gente vê a partir... primeiro que isso é geral, não é uma coisa particular. É genérica da espécie humana. A gente interpreta o mundo a partir da gente. E tem uma realidade interna e uma realidade externa. E é murado por isso. É o ponto, a partir de nós. Que, na verdade, é uma ilusão também, porque a gente também é um recorte disso tudo. Né? E para mostrar isso, eu gosto muito desse vídeo das Olimpíadas, mostrar o macro-micro, né? que os todos e dependendo do recorte que você faz, você vai ver uma coisa ou vai ver outra. Né? Esse vídeo aqui das Olimpíadas antigas. Você olhar reduzindo, seriam os átomos, né? Os recortes. Aí, olha o efeito disso. É um todo. Repara isso.
Quer dizer, na verdade, nós somos essa totalidade vibracional, né, ou misteriosa, né, um complexo misterioso, e que a gente assimila dessa maneira, que na verdade o sentir nada mais é do que a experiência que nós temos dessa totalidade experimentada em nós mesmos, né, que a gente pode ter. Então, voltando à história do ser humano, na matéria, essa é a sua significação interior. O interior está murado pelo exterior. Está aqui. Quer dizer, é macromico. É macromico. Na verdade, se a gente pensar que é um grande vibracional que a gente, do nosso lugar, com o nosso sistema perceptivo, assimila e cria esse lugar do ponto para entender, interpretar e processar esse universo. E nós somos em nós mesmos, já que é a partir da gente, como ponto, a gente é a fronteira, né? O murado, o interior e exterior. A gente faz esse muro entre nós, interior e exterior. Na fluidez da linguagem, é o símbolo da interrupção. O não ser elemento negativo e, ao mesmo tempo, é a ponte entre o ser e outro. Ao mesmo tempo que a gente se fecha entre nós, que a gente tem um mundo interno, a gente é a ponte entre um ser e outro. Nós estamos aqui nos comunicando. O ser humano ocupa esse lugar de ponto. Aí que entrou Kandinsky na minha teoria. Sendo o ser humano a fronteira entre o visível e o invisível do nosso universo, a consciência, o instante em que o tempo se torna fixo, no agora, né, que cria a tridimensionalidade, se compreendida dentro do contexto macromíquico, seria equivalente ao ponto na pintura. A forma mais concisa do tempo. O que eu digo que é a consciência? Ela pega o tempo, quando ela segura o eixo do tempo, ela é a forma mais concisa do tempo, é a consciência. Justamente até nos dá a sensação de que não há tempo na consciência. Mas apenas é a forma mais concisa de tempo. Por isso é possível a consciência. Porque senão, dilatando o tempo, a gente cai no inconsciente. O inconsciente é a forma mais dilatada do tempo. Nós vimos isso lá no inconsciente relativístico. Então, o macro-micro é uma coisa só e quem faz a divisão é o ser humano. Então, a gente tem estímulos vibracionais que, num determinado nível, não é? Numa determinada manifestação, você tem as redes neurológicas, todo mundo biológico. E na outra rede, na outra forma de se manifestar, você tem a parte psíquica, o timbre psíquico que a gente está vendo agora de uma forma mais trabalhada, porque esse quadro foi escrito em 1996. Esse quadro que está aqui. Na verdade, nós estamos falando de uma totalidade macro-micro vibracional que realiza o recorte em 3 dimensões. Então, o que acontece? Vamos pegar pelo raio luminoso, a gente olha para um gato e ele nos incide e ele vai nos impregnar alguma coisa dentro, ele vai significar alguma coisa naquela relação processada. Né? E todas as interações em relação ao gato, não é só a luminosa. Aqui eu botei a luz, mas todas as interações que um gato implica numa relação. Né? Aí você vai associar milhões de registros internos no seu timbre psíquico do que um dia você concebeu como um gato. Isso está no meu livro O Homem Além do Homem, em 2001. Exatamente essas figuras. Então, você pode ter gato amor, você pode ter gato azar. Né? E aí, você, dependendo da configuração, você vai mudar isso. Você pode ter também, isso já não está no livro, não. Isso é a mesma coisa, um cão, eu botei em cor agora. Inimigo, feroz, etc. Né? Ou você pode ter uma realidade subjetiva colorida com os sentimentos, resultado das vibrações das associações da realidade psíquica. Você pode ter o mesmo cão visto e tem colorido como amigo, manso, etc. É a cor que você vislumbra daquilo, você emana daquilo. Então, você tem uma realidade objetiva, um cão que você não sabe o que é, e uma realidade subjetiva que você vai colorir aquele cão com aquilo que ele representa dentro de você. Bia, esses recortes são sempre culturais, né?
são humanos. A cultura é uma questão humana também. A cultura não vem antes do homem, a cultura é resultado do ser humano. Até a cultura é um fruto do ser humano. Então, o homem é o ser cultural. Então, naturalmente, que tudo tem cultura, mas tudo é cultural, mas tudo a cultura é uma criação humana do forma como o ser humano se pontua no universo. Ele cria cultura. Mas pode mudar. Pode mudar a forma como vê um cachorro, claro. Né? Hoje eu estava vendo um vídeo na China, eles pegam os gatos e matam todos os gatos para fazer pele. Imagina se isso fazer no Brasil, a pessoa está morta, entendeu? Então, um grau razoavelmente de afastamento. Fazer o quê? Pele, roupa, bolsas, coisas. Então, um grau de gato? Grau de afastamento. Então, um grau de afastamento. É cultura, isso é cultura, gente. Isso é cultura. Isso é cultura. Grau de afastamento. A gente não mata a vaca? Eles matam os gatos. Eles comem o gato também. Comem gato, exatamente. A gente faz pele de outras. E também quem come cavalo. Exatamente. Agora, um grau de afastamento razoável, a gente sempre vai ter. Muita coisa, né? Com os animais, Felipe. Entre a realidade subjetiva e a realidade objetiva. Porque a realidade objetiva, vamos dizer, aqui está simbolizada pelo preto e branco. E a colorida, a subjetiva é que a gente vai colorir essa realidade. Então, a gente vai um grau... Agora, se a gente olha para uma realidade objetiva e vê um cachorro quente, está um grau de afastamento muito elevado. Você cai à loucura. O que é isso? Não tem nada a ver isso, cachorro quente, não tem nada a ver com cachorro. Só tem a mesma palavra, mas é outra coisa. Então, a gente sempre haverá um grau de afastamento da realidade subjetiva. Ninguém vai olhar um cachorro de forma igual, porque cada um vai colorir aquele cachorro de acordo com as suas representações internas, seus pincéis internos. Mas sempre vai haver uma diferença. Tem gente que tem medo. Nesses recortes... Pode ter medo de cachorro, pode ter medo de... Exatamente. E esses recortes internos é o que faz a realidade psíquica. É o que faz a realidade psíquica. A gente como ponto, está preso a tridimensionalidade, que é o que nos faz assimilar as coisas, e cada um de nós assimila de acordo com a individualidade de cada um, que é o Hzinho minúsculo. Lembra? O H maiúsculo, a dimensão humana, e o H minúsculo, a realidade psíquica de cada um. Né? Uma dimensão H minúscula pode se expandir para todo o campo da dimensão humana, mas nunca para além dele. Porque a dimensão humana tem os limites dela, a menos que a espécie evolua.